e segunda lei da termodinâmica, tá? Então, vou só falar um pouquinho do que a gente viu. Depois eu pego aí alguns exemplos dessa lista que eu deixei hoje para vocês. Na aula de quarta-feira, eu vou estar tirando as dúvidas da lista de transformação gasosa. E se der tempo, e se vocês quiserem tirar dúvidas da lista que é para o dia 31, a gente também pode estar fazendo isso na aula de hoje, tá? A gente tem Professora, tempo para isso. Fala. tem certeza que você chegou na segunda lei da termodinâmica? Se eu não cheguei, eu vou chegar nela agora. Ah, tá. Mas eu só vou retomar aqui o que eu falei nas aulas passadas, né? Então, quando a gente começou a parte de transformações gasosas, a gente chegou na equação geral dos gases, que dizia que P1, V1, T1 era constante, isso é igual a P2, V2, T2. Só um minutinho que eu vou pedir para o meu filho subir, porque ele vai ficar dando risada aqui e atrapalha. Por favor, vai ver no seu quarto. Tá atrapalhando, tá tirando a minha concentração, Guilherme. Por favor. Então, vamos lá. Então, nós vimos a equação geral dos gases, né? Como isso aqui era constante, nós chegamos, então, na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Deduzi para vocês uma expressão para pressão de um gás, também na aula passada, se eu não me engano, que eu podia calcular a pressão de um gás como sendo 1/3 de massa vezes velocidade ao quadrado sobre volume. Essa expressão eu deduzi partindo do conceito de que pressão era força sobre área, tá? E aí eu escrevi essa força em função da massa e da aceleração, e essa área eu escrevi como sendo a relação do volume dividido pela altura, né? Só que eu chamei a altura de ΔS, que eu considerei uma partícula que se deslocava da base até o ponto mais alto. Copiei a de cima, inverti pela de baixo. Como esse ΔV eu considerei a velocidade inicial muito pequenininha, tendendo a zero, esse meu ΔV passou a ser a velocidade final, né? E aí eu escrevi em função da velocidade final, tempo, deslocamento e massa. Verifiquem aí no caderno de vocês, eu acho que eu fiz isso. Copiei a de cima, multipliquei, boa noite, Matheus, multipliquei pelo inverso da de baixo, imagina, por nada, estou só revendo o que eu falei na aula passada, e cheguei numa expressão que isso aqui era velocidade média, e aí eu escrevi V vezes V como V quadrado. Eu encaixei um 1/3, exatamente porque eu fiz o cálculo da pressão apenas na vertical. E o meu gás exercia pressão na horizontal e exercia pressão na terceira dimensão, que seria para mim aqui o eixo Z. Então, a pressão que eu deduzi para vocês era apenas em 1/3 das dimensões que nós tínhamos nos problemas. Como na expressão da pressão aparecia massa e velocidade ao quadrado, eu comentei com vocês que nós já havíamos visto uma expressão que aparecia massa e velocidade ao quadrado, que era a expressão da energia cinética. E aí o que eu fiz? Passei essa energia cinética para o outro lado e fiquei com 2 vezes a energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Substituir isto aqui em cima e fiquei com uma expressão que me dizia que pressão era energia cinética, 2 vezes a energia cinética, né? Porque o mv quadrado é 2EC, 2 vezes a energia cinética sobre 3 vezes o volume. Isolei a energia cinética, fiquei com 3/2 de P vezes V, que de acordo com a equação de Clapeyron, PV é NRT. Daí eu disse, então, que a variação da temperatura estava relacionado com variação da energia cinética. O que mais eu falei para vocês em aula anterior?
quando eu tinha um gás dentro de um recipiente, esse gás ocupava volume, tinha temperatura, exercia pressão nas paredes do recipiente, e quando eu fornecesse energia térmica para esse gás, ele sofria uma transformação gasosa, né? Se eu não fornecesse, ele também poderia sofrer uma transformação gasosa, mas aí seria do tipo adiabática. Quando eu fornecia energia térmica para um gás, duas coisas podem acontecer com esse gás. Primeiro, ele dilatar. Quando eu forneço calor, um corpo expande, né? Então, esse gás tenderia a expandir, empurrando o êmbolo para cima. E aí, se o gás empurrava o êmbolo para cima, isso significava que ele aplicava uma força e essa força produzia um deslocamento. E quando nós temos força produzindo deslocamento, nós temos um conceito físico chamado trabalho. O que eu fiz nessa situação? Troquei essa força por outras grandezas físicas. Parti do conceito de que pressão é força sobre área e escrevi que força era pressão vezes área. Peguei a área que estava dividindo, passei multiplicando. Tinha ainda um ΔS, e isso era trabalho. Área vezes ΔS, a área era a área do cilindro, ou então a área aqui do meu êmbolo, a área da seção transversal. O deslocamento era a variação de altura, que o meu êmbolo estava se deslocando. Então, área vezes variação de altura é o mesmo que variação de volume. Tá? Então, nós calculávamos trabalho como sendo P vezes ΔV. Essa expressão eu só poderia usar se fosse uma transformação isobárica. Numa transformação isométrica, eu não posso usar essa expressão. Na transformação isométrica, o trabalho é zero, porque não tem variação de volume. Tá? Eu escrevi P vezes ΔV e não ΔV vezes P. E o que mais eu preciso saber em relação ao trabalho? Se eu tenho um gráfico de pressão por volume e a transformação for isobárica, esse gráfico é desse jeito aqui, ó. Volume pode aumentar ou diminuir, a pressão é constante. Se eu calcular a área que eu tenho entre a reta do gráfico e o eixo horizontal, a área dessa figura, ela é a base vezes a altura. A base corresponde à variação do volume e a altura corresponde ao valor da pressão. Então, quando eu calculo a área dessa figura, eu estou fazendo variação de volume vezes pressão. Então, a área, para nós, corresponde ao trabalho. Se isso é válido para esse gráfico, isso é válido para qualquer outro gráfico. O que a gente chama de qualquer outro gráfico, desde que seja um gráfico de pressão por volume, não importa a figura que eu tenha formada na situação, a área que eu tenho entre a reta, entre a curva e o eixo do volume, essa área sempre vai ser numericamente igual ao trabalho. Tá, e o que isso tem a ver com a primeira lei da termodinâmica? Toda vez que eu forneço energia térmica para um gás, duas coisas podem acontecer com ele. A primeira, aumentar a temperatura. Então, se aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética do gás, porque energia cinética está relacionado com temperatura. Então, quando eu esquento um gás, eu aumento a agitação dessas partículas, consequência, aumento a temperatura. Se esse gás expandir, eu também tenho a realização de um trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma lei da conservação de energia. E o que me diz essa lei da conservação de energia?
toda energia que eu forneço na forma de calor, ou ela vira energia cinética do gás, ou ela vira trabalho. Pode acontecer dela virar as duas coisas? Pode. Se eu não me engano, na aula passada, eu ainda dei um exemplo dizendo o seguinte: se eu forneço 500 calorias na forma de energia térmica para um gás, e ele transforma dessas 500 calorias apenas 300 calorias em trabalho, isso significa que uma parte da energia não serviu da forma que eu queria, né? Isso aí, não serviu para o funcionamento do motor, serviu apenas para o aquecimento do gás. Então, se eu fornecer 500 joules ou 500 calorias, eu tenho que ter na saída desse meu funcionamento 500 calorias. Se não saiu 500 calorias, é porque uma parte ficou armazenada. Quanto que ficou armazenado? 200 calorias. Então, de tal forma que entrou 500 calorias, uma parte virou energia cinética e a outra parte virou trabalho. Toda a quantidade de energia que eu tenho sempre se conserva. Então, essa daqui é a primeira lei da termodinâmica. Nos livros de física, não aparece delta EC, aparece delta U. Eu não gosto muito de usar delta U, porque eu gosto da letra U para DDP, diferença de potencial. Né? A gente usa em física muito a letra U, exatamente em eletricidade básica. U é igual a R vezes I. Então, tenho medo de alguns alunos acharem que isso tem a ver com tensão elétrica. Então, eu continuo usando delta EC. Qual que é o problema que existe nessa primeira lei da termodinâmica? Tem um probleminha nela. Qual é o problema? Toda vez que eu forneço energia térmica, que eu forneço calor, uma parte vira trabalho, outra parte vira energia interna do gás, elevação de temperatura. Então, imagine que toda vez que eu fornecer 500 calorias, 300 vão virar trabalho e 200 vai ficar lá no meu gás só para aquecer ele. Então, forneci 500, realizou um trabalho de 200, realizou um trabalho de 300, guardou 200. No próximo ciclo, forneci 500, realizou um trabalho de 300 e guardou mais 200. No próximo ciclo, forneci 500, realizou um trabalho de 300, armazenou 200. Então, o tempo todo, essa minha máquina térmica está armazenando energia térmica em cada ciclo. Se ela está armazenando, isso aqui vai chegar numa hora que vai ficar com uma temperatura tão alta, que eu vou ter problemas com essa minha máquina térmica. Então, o que eu preciso fazer para modificar essa lei da conservação de energia sem danificar as leis da natureza, tá? Eu não posso armazenar essas 200 calorias. Então, o que eu faço se eu não posso armazenar essas 200 calorias? Eu vou fazer com que o meu gás realize um trabalho de 300, mas para ele não ficar armazenando 200 calorias, eu vou resfriar esse meu sistema. Como é que eu resfrio o meu sistema? Eu resfrio o meu sistema passando por aqui ou água ou ar frio. Então, dessas 500 calorias que entram, 300 viram trabalho. Para não ficar armazenado 200, eu faço com que uma fonte fria retire 200 calorias. Então, na segunda lei da termodinâmica, como que fica escrito, então, essa segunda lei? Eu estou fornecendo energia térmica, a energia térmica que eu forneço, ela vem de uma fonte quente, ela vem da combustão de algum produto químico, ela vem da combustão de um gás, ou mesmo de um combustível, né? Uma parte vira trabalho, mas eu não quero um superaquecimento, então uma parte da energia térmica vai para a fonte fria, que é o que acontece, por exemplo, nos motores dos carros, né? Como é que funciona o motor do carro? Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, mas o motor de um carro, ele funciona mais ou menos nesse princípio, né?
como que é o funcionamento do motor do carro. Eu tenho 4 cilindros. Normalmente os carros têm 4 cilindros. Tá? Faz de conta que eu tenho 4 cilindros. Tá? A área desses cilindros vão me ajudar a determinar o volume de gás que eu vou colocar. E aí nós temos algumas determinações. Esse motor pode ter 4 cilindros, cuja área tenha uma medida de diâmetro de 1,0. Não lembro se é polegadas, esses diâmetros, se corresponde, qual é a relação com centímetros. Depois eu faço uma pesquisa e até retomo para vocês. Mas eu tenho relacionado a essa área a pontuação do meu motor, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 2,8. Quanto mais pontos tiver aí o meu motor, maior vai ser o diâmetro desse meu cilindro. Consequência, mais combustível eu vou inserir dentro de cada um dos cilindros. Tá? Normalmente, quanto maior a pontuação do motor, também maior é as dimensões do carro, ou o peso do carro. Fala, Luiz. Professora, a diferença entre os combustíveis é essa proporção de conversão para trabalho? A conversão de trabalho, eu não sei te dizer agora qual que é. Você diz a conversão é de 500 realizar um trabalho de 300? Aí tem gás que é 400. Tá, eu não sei te dizer, porque, na verdade, quando a gente mexe com um carro, né? Quando você tem o sistema da injeção eletrônica, você não está injetando apenas o combustível pulverizado lá dentro, você está injetando uma mistura com oxigênio, né? E ele não é puro. Eu não sei te dizer quanto é a proporção de trabalho realizado, tá? Isso acho que também está variando de carro para carro, tá? Eu não sei te Tranquilo. dizer assim ao certo, eu já não estou nem lembrando a proporção aí dos pontos para o tamanho do cilindro, tá? Mas tem os carros que têm rendimentos maiores, né? Os mais modernos têm rendimentos maiores, sem sombra de dúvida. Como o meu carro, que está aqui representado, tem 4 cilindros, eu tenho 4 pistões. Cada um desses pistões, ele está ligado numa peça chamada biela, e essa biela está ligada num eixo que é chamado de girabrequim, ou virabrequim, tá? Qual que é a função desse eixo? Depois no e-book de vocês tem até um videozinho legal, tem 3, acho, videozinhos, explicando bem, com desenhos bem bacanas, o funcionamento do motor. Então, quando a biela sobe, né, esse girabrequim, ele tem, assim, umas irregularidades nele, que fazem o outro pistão estar descendo, enquanto um está subindo. Então, esses pistões, eles estão sempre em tempos diferentes. E o que regula os tempos desse pistão é exatamente o girabrequim, né? E ele também transmite esse movimento para as rodas. A princípio, posso pegar uma situação que eu tenha em cada um dos cilindros 2 válvulas. Aí eu tenho uma válvula que é chamada de admissão, outra válvula que é chamada de escape. Então, se cada cilindro tem 2 válvulas, e eu tenho 4 cilindros, 2 vezes 4, 8. Tem um carro aqui de 8 válvulas. Agora, eu posso ter motores com 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape, o que significa que cada cilindro vai ter 4 válvulas. Se cada cilindro tem 4 válvulas e eu tenho 4 cilindros, 4 vezes 4, 16 válvulas. Então, eu posso comprar um carro com 8 válvulas e eu posso comprar um carro com 16 válvulas. Sempre 2 de admissões e 2 de escape, no caso das 16 válvulas. Qual que é a vantagem de eu ter um carro de 16 válvulas em vez de um carro de 8 válvulas? Isso está relacionado com a eficiência do motor, já começa daí, tá? Se eu tenho uma válvula de admissão e uma válvula de escape, é como se eu tivesse uma porta para a entrada do combustível e uma porta para a saída do combustível apenas. Combustível queimado, tá? Quando eu tenho 2 válvulas de admissão,
Eu estou com 2 portas para o combustível entrar. Isso significa que eu estou reduzindo o tempo de entrada do combustível. O meu motor fica mais rápido, ok? Assim como eu tenho 2 válvulas de escape, 2 válvulas de saída. Isso não tem a ver tanto com o consumo, tá? O consumo tem a ver com o tamanho do cilindro. Aqui eu estou na velocidade com que eu encho esse cilindro e a velocidade com que eu esvazio esse cilindro, retirando o combustível queimado, tá? Então, admitindo aí um motor de uma válvula só de admissão e de uma válvula de escape, o que acontece no meu motor? Entra o combustível pulverizado, eu tenho ali um sistema atualmente de injeção eletrônica, né? É injetado aqui dentro combustível pulverizado, junto com oxigênio. Quando esse combustível pulverizado, ele entra aqui, ele ocupa esse volume interno, empurrando o êmbolo para cima. Então, a entrada do combustível já faz com que tenha uma expansão. Isso é, a realização de um trabalho. O gás, o combustível, empurra o êmbolo para cima, tá? Só que não posso esquecer que quando um êmbolo sobe, o outro está descendo, por causa do girabrequim. Então, enquanto um expande, o outro comprime. O segundo tempo do motor é exatamente a compressão. Então, depois que esse aqui expandiu, tive a admissão, teve a expansão, em seguida, o que o girabrequim vai fazer? Vai empurrar isso aqui para baixo, porque alguém lá explodiu do outro lado. Então, se alguém explodiu, ele empurra isso aqui para baixo. Quando um outro expande, esse aqui desce. E aí vem o segundo tempo do meu motor. Então, o primeiro é a admissão, onde eu tenho a expansão. O segundo é a compressão. Aqui o gás não realiza trabalho. Aqui eu tenho um trabalho realizado sobre o gás. Porque o gás não expandiu voluntariamente e nem contraiu aqui voluntariamente. A contração dele aconteceu porque a biela empurrou o êmbolo para baixo. Se esse combustível for diesel, ao comprimir, a pressão fica tão alta e a temperatura aumenta tanto que ele explode sozinho, tá? O que significa ele explode sozinho? Ele não precisa de uma faísca, de uma chama, para que a explosão aconteça. Se esse combustível que eu estiver comprimindo aqui for gasolina, etanol, com ar, só comprimir eleva a temperatura, porém não causa a explosão. Para isso, existe nesses motores, a álcool e a gasolina, um dispositivo chamado vela. Tá? E o que essa vela faz? Essa vela é um dispositivo que está ligado à bateria do carro. Tá? Eu tenho aqui uma diferença de potencial, uma corrente elétrica. Consequência, eu vou ter uma descarga elétrica nesse gás que está comprimido. Essa descarga elétrica é como se fosse uma chama ligada aqui, num lugar que tem alta pressão, combustível altamente volátil, ele vai explodir. Terceiro tempo do meu motor, a explosão. O que significa que o êmbolo vai ser empurrado para cima de novo, tá? Então, de novo, o gás realiza trabalho. Lembrando que quando um está subindo, o outro está descendo, sofrendo explosão. Aí ele sobe. Próximo passo aqui, depois da explosão, o êmbolo vai ser empurrado para baixo de novo pela biela, abre a válvula de escape e o combustível queimado sai. Saiu o combustível queimado, entra combustível de novo e começa todo o processo, tá? Admissão, compressão, explosão e escape. Agora pensem comigo no seguinte, todos esses cilindros que eu tenho aqui, do funcionamento do motor de um carro, isso é ferro, tá? Ferro, alumínio, e assim por diante. Portanto, eu preciso fazer com que esse cilindro e esse pistão tenha aqui o movimento do pistão, não tenha quase atrito entre eles. Por quê? Porque o atrito gera aquecimento. Eu já estou explodindo o combustível. Isso vai aquecer pra caramba. Ainda eu vou ter o atrito entre ferros lá dentro, isso vai aumentar mais ainda a temperatura.
Para isso, os carros têm um sistema de lubrificação. É importantíssimo olhar o óleo do carro. Por quê? Porque eu tenho um reservatório que vai fazer com que esse óleo permaneça aqui entre o cilindro e o pistão. Sempre eu tenho aqui uns anéis de raspagens aqui no meu cilindro. Então, a quantidade de óleo que fica entre o cilindro e o pistão, ela é controlada, tá? Para quê? Para que diminua o atrito. Se não tiver óleo, o motor vai estar seco, isso aqui vai estar subindo e descendo, um atrito grande entre essas peças, gera um aquecimento. Aquecimento gera variação de volume. Como eu tenho materiais de coeficientes diferentes, essas dilatações vão acontecer em proporções diferentes e o motor do carro pode fundir, tá? Também tenho que controlar a entrada desse óleo, porque se esse óleo não estiver lubrificando na medida certa, pode acontecer de entrar óleo nesse cilindro. Aí eu vou ter combustível, eu vou ter óleo aqui dentro também, e na explosão esse óleo vai ser queimado. Aí vão falar, o carro está fumando óleo, né? Está queimando o óleo. Então não posso deixar entrar óleo demais nessa parte aqui do motor. Então eu preciso controlar a quantidade de óleo que vai estar presente ali no cárter. Importantíssimo também, o óleo diminui o atrito, mas não diminui a variação de temperatura por causa da explosão do combustível. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema de resfriamento do carro. Lá no cárter, que é onde está os 4 cilindros, passa água, tá? Não é água comum da torneira, né? Embora algumas pessoas cheguem no posto e falem, enche aí o radiador de água. Essa água, ela é uma água com alguns produtos químicos para não enferrujar aqui as peças do motor. Qual que é a função da água? Tá ali o meu cilindro, são 4, né? Eu vou passar água aqui em volta. Como esse meu sistema está quente, qual que é a função da água? Quando ela passa aqui, roubar calor. Por isso que a água é a minha fonte fria. Então, a água entra em contato com os cilindros, ela aquece. Com o sistema de tubulação que tem no carro, essa água vai para uma parte do carro que fica lá na frente, bem na frente mesmo, chamada radiador. Por que que o radiador está lá na frente do carro? No radiador, você tem aqui pequenas mangueirinhas aqui dentro, por onde a água quente vai circular. Dentro dessas pequenas partezinhas, dentro dessas pequenas mangueirinhas, eu tenho água circulando. O carro em movimento, o ar vai passando pelo radiador, ele entra ali na frente do carro. Verifiquem que na frente do carro sempre tem uma gradezinha que permite a entrada do ar. Esse ar que entra, passa pelo radiador, o ar é frio, entra em contato com o radiador quente, esse ar rouba a energia térmica do radiador. Baixando a temperatura da água do radiador, a água então do radiador vai ficar fria e vai voltar para o motor. Quando volta para o motor está quente, retira calor do motor, essa água, volta para o radiador. Quando o ar não é suficiente para resfriar o radiador, ou porque o dia está muito quente, o motor está muito quente, sei lá, algum motivo, ou porque eu desliguei o carro e a água do radiador está quente, liga-se uma peça que está entre o motor e o radiador, chamada ventoinha. É normal a gente ouvir o barulho da ventoinha quando desliga o motor de um carro. Qual que é a função da ventoinha? Jogar ar frio para o radiador, para esfriar a água do radiador, para quando ela for para o motor, essa água estar mais fria. Nessas tubulações, existe um termostato que vai estar ligado ao painel do meu carro, dizendo qual é a temperatura
que o motor está. Então, se a temperatura está muito alta, o aconselhável é parar o carro e verificar a água do radiador. Cuidado, a gente não pode abrir a tampa do radiador se o motor do carro estiver quente, porque sai um vapor de água absurdamente alto e pode queimar vocês. Então, espera o motor esfriar, aí você coloca água no radiador ou coloca água no reservatório de água. Tem 2 reservatórios de água, um que serve para a água ser despejada no limpador de para-brisa, para limpar o vidro, e a outra água é a que serve para o radiador, tá? A de limpar o vidro pode ser água normal ali do posto de gasolina, tá? Mas a do radiador não é aconselhável encher com qualquer água ali o radiador. Então, se eu não falei isso na aula passada, estou falando agora, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona o motor de um carro. Não é nada muito complexo, não. Não sei se alguém já fez curso de mecânica básica em algum lugar, mas no YouTube também tem vários videozinhos explicando o funcionamento do motor. Então, no e-book, eu ia abrir o e-book, mas acabei desistindo. No e-book de vocês tem informações sobre isso. Então, nós temos 2 leis para a termodinâmica. A primeira lei me diz que toda quantidade de calor que eu forneço, ou vira trabalho, ou vira energia interna, tá? E a segunda lei me diz que toda quantidade de energia que eu forneço proveniente de um combustível ou de uma combustão, isso é, que vem de uma fonte quente, uma parte vira trabalho e a outra parte tem que ser liberada para uma fonte fria. Então, na primeira lei, eu armazeno energia térmica, na forma de energia cinética, e na segunda lei, eu sou obrigada a liberar essa energia para uma fonte fria, tá? Lembrando que se a transformação for uma transformação adiabática, o meu sistema não troca calor com o meio externo. Então, eu não tenho nenhuma fonte aí provocando combustão, nada disso. Não troco calor com o meio externo. Se o meu processo for isométrico ou isovolumétrico, isso significa que eu não tenho variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, eu não tenho trabalho sendo realizado. Joga o motor fora, porque toda a quantidade de calor que você forneceu é para aumentar a energia interna. Então, você tem aí um aquecedor e não um motor. Tá? Se a transformação for uma transformação isotérmica, isso já é algo bacana para nós, né? Toda transformação isotérmica ou um sistema isotérmico não tem variação de temperatura no meu sistema. Isso quer dizer que eu não armazeno energia cinética. Se eu não armazeno energia cinética, toda a quantidade de calor que a minha fonte está fornecendo para o meu sistema, toda ela vira trabalho, tá? Então, aí eu não tenho variação de energia interna. E aí, a última parte do nosso assunto, antes de fazer aqueles exercícios simples de aplicação de formulinha, né, que tem ali nos livros, tem pouca física, né, vem uma última parte, que é a parte onde a gente fala do rendimento de uma máquina térmica ou rendimento de um motor, tá? Para calcular o rendimento de um motor, a gente usa essa letrinha do alfabeto grego, eta, parece um N, né, com uma perninha estranha, eta. Não é eita, é eta. Tá? Tem várias formas de calcular rendimento, ok? Eu posso calcular rendimento de qualquer máquina ou de qualquer sistema, olhando a energia que ele utiliza no funcionamento e comparando com a energia total que foi fornecida. Tá? Se ele utiliza toda a energia que foi fornecida para ele, esse rendimento vai dar 1, e aí nós multiplicamos a resposta por 100 e damos a resposta em porcentagem. Como energia útil, no caso de um motor, é aquela que vira trabalho, nós podemos escrever que o trabalho que o rendimento é a quantidade de trabalho que uma máquina térmica usa, ou que uma máquina qualquer usa, comparado com a energia total a ela que é fornecida. E nunca esse rendimento vai dar maior do que 1, tá? Porque nenhuma máquina
ou nenhum motor, ou nenhum sistema realiza mais trabalho do que a quantidade de energia que ele recebe. No caso das máquinas térmicas, nós escrevemos que o rendimento é calculado como a quantidade de trabalho dividido pela quantidade de calor que foi fornecida por uma fonte quente ou em uma combustão, tá? Sempre vezes 100%. E aí eu tenho variações nas maneiras de escrever isso. Que variações são essas? Se eu pegar a segunda lei da termodinâmica, o que eu tenho? Que a quantidade de calor fornecida por uma fonte quente vira trabalho e uma parte é liberada para uma fonte fria. Ar, água, seja lá o que estiver circulando no meu motor. Se eu isolar o termo trabalho, eu sei que o trabalho vai ficar sendo calculado como a diferença entre a quantidade de calor da fonte fria com o que foi liberado para a fonte quente. Da fonte quente foi liberado para a fonte fria, né? Passei o ΔQ da fonte fria para o lado esquerdo, isolei o trabalho. Então, eu posso pegar essa maneira diferente aqui de escrever o trabalho e substituir na expressão do rendimento. Essa lousinha é doida, né? Se eu substituir nessa última expressão do rendimento, eu vou ficar com trabalho. Opa, vou trocar o trabalho, né? Vou trocar o trabalho por ΔQ da fonte quente. Então, estou trocando o símbolo do trabalho por ΔQ da fonte quente, menos ΔQ da fonte fria, dividido por ΔQ da fonte quente. Só troquei o trabalho que aparece aqui, ó, por essa expressão que eu tenho aqui desse lado, tá? Como está tudo no mesmo denominador, eu ainda posso escrever ΔQ da fonte quente sobre ΔQ da fonte quente. Ó, só estou separando o denominador, que é o mesmo, né, para os dois termos. Ao invés de eu tirar o MMC, eu estou fazendo o contrário. Tá? Estou separando aí os dois denominadores. São incomuns, então eu posso voltar para a linha de cima a hora que eu quiser. Só que quando eu escrevo desse jeito um pouquinho diferente, eu consigo simplificar essas duas partes da minha expressão, e aqui eu fico com 1 menos a razão entre a energia térmica da fonte fria e a energia térmica da fonte quente. Tá? Então, assim, também é outra maneira, se eu souber as quantidades de energia térmica que foi fornecida, calculo o rendimento. Veja que nunca vai dar maior do que 1, senão aqui daria até um rendimento negativo nesse caso. O 1 está aqui exatamente para me mostrar, olha, não tem nenhum motor que vai ter rendimento 100%. Ainda posso reescrever essa expressão, tá? Só estou escrevendo de outras maneiras. Lembrando que ΔQ é MC ΔT, só que aqui, ao invés de escrever ΔT, eu vou escrever temperatura da fonte fria em cima, e embaixo, MC ΔT, temperatura da fonte quente. Ao invés de usar o símbolo delta, eu estou usando o valor da temperatura final da fonte fria e o valor da temperatura final da fonte quente, que é o que entrou no meu motor. MC e MC eu cancelo, porque é o mesmo gás, que foi aquecido e resfriado. Aí eu fico com rendimento igual a 1 menos a razão entre as temperaturas da fonte quente e fonte fria para o funcionamento do meu motor. Essa aqui é muito comum de ser usada, tá? Cuidado que essa temperatura obrigatoriamente tem que estar na escala Kelvin. Sempre que eu trabalho com um gás, a temperatura que aparece, nesse caso, é a temperatura na escala Kelvin, tá? Vamos supor que eu tenha aqui uma situação, não estou pensando em rendimento, estou pensando numa situação que eu vou ter um gráfico de pressão e volume, e esse gráfico de pressão e volume, ele é algo desse jeito aqui, ó. Pressão, volume, eu não vou pôr números, eu vou pôr apenas letrinhas. Um gás foi de A para B, de B para C e de C para A. Bom, vamos supor que um gás tenha feito isto aqui, ó. A,
B, C, A. Podemos até colocar alguns valores aqui para nos divertir um pouquinho, tá? Então, posso dizer que o volume no ponto A é 2 litros. Eu vou colocar já em metros cúbicos. Se o problema estiver em litros, converte para metros cúbicos, tá? E a pressão eu vou pôr em Newton por metro quadrado. Vou pôr aqui uma pressão de 5, só chutando aqui uns valores, para a gente olhar o que acontece nessa situação, tá? Não tenho valores de temperatura, tenho só alguns valores de pressão e também de volume, por causa do gráfico. Se eu olhar para esse gráfico, eu sei várias coisas desse gráfico. Se eu olho para esse gráfico, eu já sei um mundo de coisas, tá? O que eu posso dizer sobre esse gráfico? Eu vou analisar ele por partes. Vou começar analisando o trecho AB. No trecho AB, o que eu observo? Eu observo que a pressão no ponto A vale 5, ok? E a pressão no ponto B também vale 5. Então, o ponto A e o ponto B têm mesma pressão, pressões iguais. Porém, o volume mudou. Então, esse gás sofreu uma transformação de A para B. Porém, essa transformação que esse gás sofreu foi uma transformação isobárica. Como é que eu sei que é isobárica? Porque a pressão ficou constante. O que mais eu sei quando eu olho para o trecho AB? Eu sei que o volume no ponto A é 2 metros cúbicos. O volume no ponto B é 3 metros cúbicos. Então, teve uma variação de volume. Teve uma variação de volume de 1 metro cúbico. Portanto, se o volume aumentou, se a variação de volume é positiva, isso significa que o gás realizou um trabalho. O gás expandiu. Tá? Toda vez que tem variação de volume, tem trabalho sendo realizado. Certo? Aí, de quanto foi esse trabalho? Eu consigo calcular? Consigo. De que maneira? Eu posso usar P vezes ΔV, porque é isobárico, ou ainda eu posso calcular a área embaixo da reta AB. Estou pintando essa área de amarelo, tá? Então, se eu for calcular pela área, ou se eu for calcular pela fórmula, eu vou chegar no mesmo valor, certo? A área seria base vezes altura, a base mede 1, a altura mede 3, então seria 3 vezes 1, que vai me dar 3. Unidade disso, joules. Por isso que aqui precisa estar em metros cúbicos e aqui precisa estar em Newton por metro quadrado. Senão a resposta não sai em joules. Tá? Trabalho positivo, porque o volume aumentou. Consigo ainda descobrir o que aconteceu com a temperatura do gás de A para B. Isso é, se teve um aumento de energia cinética ou não. Embora não tenha nenhum valor de temperatura, eu sei o seguinte, eu sei que PV é nRT. Eu não tenho N e o R, tudo bem. Então, eu não vou ter como calcular a temperatura, tá? Mas eu sei que aonde o meu produto PV for maior, é porque a temperatura vai ser maior também. Quando eu olho para o trecho AB, a pressão no ponto A vale 5, o volume vale 2. O que me diz que a temperatura no ponto A ela é proporcional a 5 vezes 2. Estou usando o símbolo da proporcionalidade porque eu não tenho o N e o R, tá? O que significa que a temperatura no ponto A vai ser proporcional a 50 alguma coisa. Quando eu olho para o ponto B, eu penso, ó, PV é nRT. O nR é o mesmo. Mas o produto PV é 5 vezes 3, que a pressão é a mesma, né? Então, a temperatura no ponto B, ela é proporcional a 5 vezes, peraí, deixa eu só ver, não, é 5 vezes 2, aqui 5 vezes 3. Então,
Aqui eu errei, aqui não é 5 vezes 10, aqui é 5 vezes 2, ô Glaucio. Que é 5 vezes 2, pressão vezes volume. Pressão é 5, volume 2, proporcional a 10. E aqui, a temperatura é proporcional a 15, tá? Lembrando por que eu não estou usando igualdade, porque eu não sei o N e não sei o R, ok? Se eu tivesse o N e tivesse o R, eu calcularia essas pressões, essas temperaturas. Mas como eu não tenho, não dá para calcular. Vejo, então, que a temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto A. Portanto, ele teve uma variação de temperatura positiva, porque essa variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. E no ponto B é maior do que no ponto A. Consequência disso, aumentou a energia cinética do gás. Então, ele não realizou todo um trabalho de 3 joules. Eu não sei quanto ele realizou um trabalho de 3 joules, mas com certeza ele ganhou mais de 3 joules. Porque, além dos 3 joules, a temperatura aumentou. Agora, se eu for analisar o trecho BC, então, eu falei que eu podia fazer várias perguntas aqui, analisar esse gráfico bem detalhadamente. Vou olhar o trecho de B para C. Vou pôr aqui em verde o trecho de B para C, tá? O que eu consigo observar no trecho de B para C? Eu consigo observar que a pressão no ponto B é 5, e a pressão no ponto C, ela vale 2. Teve variação de pressão. Pressão diminuiu. Então, não é isobárico. Mas o volume no ponto B é 3. E o volume no ponto C também é 3. Opa, o volume permaneceu constante. Eu não tive variação de volume de B para C. Portanto, trata-se de uma transformação isométrica ou isovolumétrica. Tá? O volume não mudou. No ponto B e no ponto C, se eu olho o B e olho o C, o volume é 3. Se não teve variação de volume, não teve trabalho sendo realizado. Porque para ter trabalho, eu preciso ter uma modificação na dimensão do gás. Ou ele está expandindo, ou ele está contraindo. Então, o trabalho aí nessa parte do ciclo foi 0. Mas houve mudança de alguma coisa. Vamos pensar na temperatura, já que não teve trabalho. Quanto vale a temperatura no ponto B e a temperatura no ponto C? A temperatura no ponto B eu já tenho aqui em cima, né? Temperatura no ponto B, ela é 5 vezes 3, ela é proporcional ao 15. Agora, a temperatura no ponto C, eu sempre penso no produto PV, tá bom? PV é temperatura. Então, P é 2, o V no ponto C é 3, 2 vezes 3, 6. Então, o que aconteceu com a temperatura de B para C? A temperatura de B para C, ela diminuiu. Certo? O que significa que a minha variação de temperatura, ela seria TC, temperatura final, menos TB. E isso vai me dar um valor negativo, o que vai implicar numa variação de energia cinética também negativa. Por quê? Porque a variação de energia cinética, ela é 3 meios de NR delta T. Se o ΔT é negativo, a variação da energia cinética é negativa. O que significa que, embora esse gás não tenha realizado trabalho, ele perdeu temperatura. Ele perdeu energia cinética. Tá bom? Nesse processo aí, nesse trecho. Agora eu vou aqui do lado esquerdo, eu vou pôr em laranja, aqui do lado esquerdo, embaixo do gráfico, o trecho CA. O que acontece no trecho CA? Pressão no ponto A é 5. Pressão no ponto C é 3. Mudou a pressão, então não é isobárico. Volume no ponto A
é 2, volume no ponto C é 3. Então, não é isométrico. Será que é isotérmico? Para saber se é isotérmico, eu preciso que o produto PV no ponto A seja o mesmo produto PV no ponto C. Se PA, VA for igual a PC, VC, é isotérmico. Lembra? PVT, PVT. Se esses T's forem iguais, esses produtos aqui de cima são iguais também. Vamos verificar se esses produtos... Era para apagar, ela está só rabiscando, minha luzinha. E Laia, essa luzinha, vou te falar. Deixa eu apagar esse triângulo que ele pôs aqui. Ela tá com delay. Ela tá lenta. Para apagar o triângulo. Vai para lixeira, triangulinho. Foi. Ah, apagou mais coisa do que queria. PA e PC. Vamos botar o PC aqui de novo. Pressão no ponto C é 2 newtons por metro quadrado. Então, vamos olhar. PA, VA, isso aqui vai ser 5 vezes 2, 10. PB, PC, VC, 2 vezes 3, 6. Então, não é isobárico. Então, eu já sei que não é isobárico. Eu sei que não é isovolumétrico. E eu sei também que não é isotérmico. Opa, não é nenhum dos três, gente. Então, é adiabático? Também não é adiabático. Tá? É uma transformação que não corresponde a nenhum dos processos que a gente estudou, mas é uma transformação gasosa, é uma transformação geral. Tá? O que eu posso dizer nesse gráfico? Eu também sei que não é isotérmico, porque aqui não é uma curva, né? Se fosse isotérmico, aqui teria que ser uma curvinha, ó. Para ser isotérmico, teria que ser uma curvinha e o produto PV teria que estar o mesmo valor. Só colocou uma retinha, eu já sei que não é também isotérmico, tá? Eu sei que teve variação de volume, ok? E a variação de volume seria VC menos VA. Essa variação de volume foi de 1 metro cúbico. Negativo, tá? Se o volume variou negativamente, isso significa que teve um trabalho negativo nesse processo. Tá? Ao invés de esse trabalho ser realizado pelo gás, o trabalho é realizado sobre o gás. O gás não expande, ele comprime. E nessa situação, eu não posso usar a expressão P delta V. Por que que eu não posso usar a expressão P delta V? Porque a pressão também está variando, tá? Aqui eu sou obrigada a usar a área do gráfico. Qual área? Vou pintar aqui de rosa para vocês, ó. A área embaixo da reta AC. E a área embaixo da reta AC corresponde à área de um trapézio, tá? Como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior mede 5, a base menor mede 2, a altura mede 1, dividido por 2. Esse trabalho, portanto, vai me dar 3,5 joules. Mas eu tenho que colocar aqui menos 3,5 joules, porque o volume diminuiu. Se ele quisesse o trabalho no ciclo, ó a pergunta. Quanto vale o trabalho no ciclo ABCA? Eu tenho duas maneiras de calcular o trabalho no ciclo. Ou eu somo o trabalho de AB mais BC mais CA, eu já tenho esses valores, ó, 3 joules. O outro valor aqui é 0. E o outro valor aqui é menos 3,5.
posso somar tudo, ou ainda posso calcular o trabalho no ciclo como sendo a área da figura fechada. No caso, a área do meu triângulo, porque a figura aqui é um triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, então a base mede 1, a altura do triângulo mede 3, isso dividido por 2, o que vai me dar 1,5 joules. Se eu somar, 3 com 0 dá 3. Opa, peraí, que tem alguma coisa errada na minha conta em algum lugar. Base maior 5, base menor 2, dá 7, dividido por 2 dá 3,5. A base do triângulo mede 1, a altura mede 3, dividido por 2 dá 1,5. Eu joguei valores, então pode ser que porque eu tenha jogado valores, mas era para dar certo mesmo jogando valores, né? Isso aqui era para dar ai, peraí, trabalho... Nossa, meu trabalho de menos 0,5 joules. Tem coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Mas o raciocínio é sempre certo. É que eu inventei valores aqui, e pode ser porque eu tenha inventado valores aqui, tenha dado problema no meu resultado. Mas eu posso calcular ou como a área da figura fechada, ou ainda como a somatória de todos os trabalhos, tá? Então, é só um exemplo aqui que eu joguei. Normalmente vem uma das temperaturas para eu poder calcular, né? Outra coisa que a gente sabe em relação aos ciclos. Deixa eu colocar aqui informações para vocês. Embora o meu exercício não tenha dado um resultado certo, depois eu assisto a aula gravada e vejo o que aconteceu nele. Eu quero ressaltar para vocês algumas coisas importantes em relação aos ciclos, ok? O que acontece quando a gente pensa num ciclo termodinâmico, que a gente tem sempre um gráfico PV para ser analisado, tá? Se esse ciclo estiver no sentido horário, o trabalho vai ser sempre positivo no ciclo. Por que o trabalho vai ser positivo no ciclo? Porque a área da expansão, que é quando o volume aumenta, o que seria aqui nessa figura, a área de AB, é maior do que a área da compressão, que seria a área aqui de baixo, ó. Essa área é positiva, a área de baixo é negativa, então, quando eu tiro da área positiva a área negativa, me sobra a área aqui do ciclo, tá? Que vai ser a maior parte positivo. Se o ciclo é fechado, a variação da energia cinética também vai ser zero no ciclo. Por qual motivo que no ciclo ela vai ser zero? O gás saiu da temperatura A e voltou para a temperatura A. Portanto, se ele saiu da temperatura A e voltou para a temperatura A, quando eu for fazer a variação de temperatura de A para A, ela vai ser zero. Portanto, ele não vai ter variação de energia cinética. O que não significa que a energia cinética não variou em cada trecho, tá? A energia cinética variou em cada um dos trechos, por quê? Em cada um dos trechos eu tive aumento de temperatura. Não se esqueçam de relacionar a temperatura sempre com o produto PV, tá? Quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Se o ciclo estiver no sentido anti-horário, ciclo no sentido anti-horário, ao invés de ir de A para B, de B para C, ele for de A para D, de D para C, de C para B, de B para A, então, no sentido anti-horário, o trabalho vai ser sempre negativo no ciclo, e, de novo, variação da energia cinética é zero, porque ele saiu e voltou para a mesma temperatura, tá? E no ciclo, o trabalho total, ele é a soma de cada um dos trabalhos
de cada uma das partezinhas, então seria o AB, mais o BC, mais o CD, e assim por diante. Ou ainda, esse trabalho é calculado como a área da figura fechada. Tá? Só usem a expressão P vezes ΔV se tiver no ciclo transformação isobárica. Só posso usar P ΔV em transformações isobáricas. Eu tenho ainda 10 minutinhos de aula, então eu quero aproveitar esses últimos 10 minutinhos, eu vou tirar a foto aqui da minha lateral do Meet, para ter a chamada aqui de vocês na aula de hoje, né? Então, olhando aqui na lateralzinha, eu vejo desde duas Gláucias ali, né? Até o Eduardo, então eu sei que essas pessoas que estão aí estão presentes. Depois eu tenho da Evelyn até o João Vitor Santos. E depois do João Vitor Santos, eu tenho até o Rian, todas essas pessoas aí presentes, totalizando 22 na aula de hoje. Tá? Então, eu estou encerrando o assunto da aula de hoje aqui. Só um minutinho que eu já vou olhar quem levantou a mãozinha. Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mãozinha, escreveu no chat. Eu vou voltar na tela para você copiar, tá, Kaique? Só um minutinho que vou abrir aqui o e-book de vocês para mostrar umas coisas importantes dessa lista de transformação gasosa, que vocês, se vocês não viram, é importante verificar. Deixa eu achar aqui na minha biblioteca de e-books, onde está o e-book de vocês, está aqui, segundo eletro. Então, deixa eu abrir aqui na minha biblioteca. A gente é mecatrônica. Que é segundo eletro, segundo MEC. As minhas turmas do diurno e do noturno são tudo igual. Eu não faço diferença entre as minhas turmas, não. Para mim, vocês são tudo gente boa. Ou melhor, gente quase boa, né? Falta aí um pouquinho melhor para vocês serem gente boa. Tô brincando. É que as aulas são do mesmo assunto. Então, eu fiz um e-book só, senão eu ficava maluquinha para fazer tantos e-books diferentes. Então, tem aqui no e-book de vocês algo que aparece no enunciado dos exercícios, tá? Condições normais de temperatura e pressão. Tá aqui no meu resuminho do e-book. Condições normais de temperatura e pressão, CNTP, significa temperatura de 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin. CNTP não é temperatura ambiente, tá? E pressão é a pressão de 1 atm ou 10 a quinta Pascal. Aqui tem os gráficos de todas as transformações gasosas, né, que a gente fez. Isovolumétrica, isobárica, isotérmica. Tá aqui a nossa listinha, tá faltando o gabarito. Aqui eu tenho os slides das aulas de termodinâmica que foram gravadas, tem as aulas aqui do ano passado, tem aulas só de questões comentadas, então dá uma olhadinha nos exercícios que já estão feitos. Aqui tem um resumão de todas as fórmulas, de tudo que eu falei, primeira lei, segunda lei. Como eu peguei esse resumo de um livro, né, fui fazendo Ctrl+C, Ctrl+V no livro, nos livros de física, eles trocam delta EC por delta U. Então, onde tem delta U aqui no resumo, para nós, na minha lousinha, era delta EC. E aí eu estou falando, ó, na expansão, trabalho positivo, na compressão, trabalho negativo, transformação isovolumétrica não tem trabalho, transformação isotérmica não tem variação de energia interna. E na adiabática, ele não troca calor com o meio externo. Não tem aqui o resumo do rendimento, tá? Tem a informação da área, do gráfico, e como é que eu transformo litros em metros cúbicos. Então, alguns exercícios vai vir com gráfico em litros. E aí você precisa transformar para metros cúbicos. 1 litro corresponde a 10 a menos 3 metros cúbicos. E 1 atm, caso a pressão esteja em atmosfera, corresponde a 10 a quinta Pascal. Tem algumas questões resolvidas aqui de termodinâmica, também para vocês consultarem, para ajudar aí a fazer as listas. E aqui eu coloquei 3 videozinhos que eu peguei no YouTube, bem legais, onde ele fala
do ciclo do motor do carro. Aqui os desenhos são bem mais bacanas que o meu, mostra a biela, mostra o girabrequim, mostra os cilindros, como isso tudo está ligado à roda. E o último videozinho aqui fala do motor a diesel. E tem a nossa lista de termodinâmica. Depois ainda vou colocar a provinha de vocês aqui no e-book. Então, no e-book de vocês tem bastante resuminho, tá? A minha lousinha final aqui, ó, para quem pediu a lousinha final, tá? Nós temos ainda 5 minutinhos de aula, então se vocês quiserem perguntar alguma dúvida da lista de transformações gasosas, nós podemos tirar dúvidas ainda nesses 5 minutinhos. A aula de quarta-feira não vai ter chamada, é aula para esclarecimento de dúvidas da lista de transformações gasosas. Segunda não tem aula. Na outra quarta, eu estou tirando dúvidas da lista de termodinâmica, é aula para resolução de listas. Então, a partir de hoje, eu não faço mais chamadas na turma de vocês, tá certo? Então, hoje foi a última chamada de vocês. Todas as minhas aulas agora são para resolução de exercícios e esclarecimento das dúvidas. Beleza? Então, quem